Neste vídeo nós vamos ver como instalar o Ellipse E3. Já estamos com o instalador aqui, ele foi baixado do site da Ellipse Software. Já comentei como isso aí é feito, basta ir lá no site da ellipse.com.br, selecionar a área de downloads, criar uma conta, é gratuito, e baixar essa versão. A gente inicia a instalação. Eu estou num computador com Windows 7, então não é nenhum problema, Windows 7, 8 ou 10. Ele vai perguntar aqui, obviamente, se tu permites fazer alteração no computador, porque é uma instalação de software. Sem problemas. E agora começa o processo de instalação. Há um contrato aqui de termos de uso do software. Vocês podem ler sem maiores problemas, mostrando quais são as implicações legais com qualquer outro software. Ao clicar em aceito, ele abre para o próximo. E aqui a gente tem os tipos de instalação. Então aqui estão os componentes, ele já está instalando os próprios manuais. Tem a versão demo, se vocês quiserem instalar para dar uma olhada como utilizar o Ellipse numa aplicação de exemplo sem problemas. Eu vou optar por tirar. E vou seguir adiante. Ele vai me dizer aqui uma pasta para instalação. E vou começar a instalação dele. Vejam que é uma série de componentes que vão sendo instalados ao longo do processo de instalação. E por isso mesmo demora um pouquinho. Ele está extraindo vários componentes e colocando os lugares de fato que são necessários. Alguns deles são mais demorados. Bem mais demorados. Nesse meio tempo, vejam que ele já colocou aqui o ícone do Studio, que é o que a gente está instalando completo. Concluída então a instalação, ele colocou aqui o número da versão 56074. Eu não vou participar do programa de melhoria do produto, porque aqui é uma instalação só de demonstração. É legal participar, porque aí qualquer tipo de problema que dê, o próprio E3 manda para o site da Ellipse, lá para os servidores da Ellipse, uma mensagem de erro, dizendo o que houve. Então, isso ajuda a empresa a melhorar o seu software. Não é o caso aqui que eu estou só fazendo essa instalação pontual, tá? Eu não preciso mais do instalador, se eu quiser posso removê-lo. E agora eu já estou aqui com o Ellipse Studio. Tem as duas indicações de que o Ellipse foi corretamente instalado. Primeiro, apareceu o ícone aqui. E segundo, na barra de ferramentas, vocês vão perceber que apareceu um novo íconezinho, certo? Do E3 Server. O Ellipse E3 ele é, na verdade, um sistema composto por vários softwares. O software de serviço, que é o E3 Server, que justamente é quem faz a aquisição de dados, armazenamento com banco de dados, histórico e tudo mais. E o E3 Viewer, que é o sujeito que apresenta as interfaces humano-máquina. A gente aqui com o E3 Server instalado, ele está rodando. Vejam, agora que ele está instalado como serviço, sempre que vocês iniciarem o Windows, a princípio o E3 já sai rodando. Se vocês quiserem parar o E3 Server por algum motivo, até porque está consumindo alguma coisa de recurso, é só pedir para parar o E3 Server, certo? Não vou fazer isso agora porque eu vou testar a instalação. E aqui nos atalhos eu tenho como abrir outros itens do próprio Ellipse E3, como o Studio, que é a ferramenta para desenvolver o supervisório, e o Viewer, que é para ver as interfaces homem-máquina. Então, o Studio, como eu tinha comentado, é uma ferramenta para criar e testar os supervisórios. E é o que a gente baixa ali no pacote completo. Vou disparar o Studio. Ele vai perguntar se permite fazer alterações, faz parte, porque ele é um software que acessa serviços também.
Mas essa aqui é a parte importante. Vejam, como a gente está trabalhando no modo sem hard key, ou seja, nós estamos trabalhando com a versão não paga da Ellipse Studio, ele pergunta aqui se tu desejas rodar em modo demo, porque é justamente para testes, tu não tens a hard key, não é para um ambiente de produção. Para as nossas finalidades serve perfeitamente, que é aprender como se utiliza o E3. Então a gente bota sim para rodar no modo demo. Apareceu o Ellipse Studio, eu tenho aqui alguns projetos antigos do E3. Vamos testar o Ellipse criando um novo domínio. Um domínio nada mais é do que o que define um conjunto de supervisórios para a tua planta. Certo? Então eu vou criar um novo domínio, nós estamos começando aí uma nova fase, e ele abre meu assistente aplicações. Certo? É um assistentezinho para ajudar vocês a criarem mais rapidamente a aplicação. Aqui eu vou criar uma aplicação padrão, porque aí ele vai fazer uma série de perguntas e me ajudar na criação de um conjunto mínimo de recursos para a aplicação. Mas eu posso criar também uma aplicação em branco e fazer tudo a partir do zero, não é nenhum problema. Certo? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho de configuração depois, mas não tem nada demais. Não tem nada que a aplicação padrão faça que tu não possa fazer na mão depois na aplicação em branco. A biblioteca de componentes, como o nome diz, é para criar recursos para serem usados em outros supervisórios. Não é o nosso caso aqui. Eu vou criar a nova aplicação, vejo, e vou selecionar uma pasta. Eu vou lá na área de trabalho, tem aqui 2020, estamos nas APNPs de 2020, né? E vou criar aqui uma aplicação que eu chamei de primeiro. Vejam que ele cria uma pasta dentro daquela pasta que eu selecionei. Quando eu avançar ele vai até perguntar. E é importante para a gente ter essas separações, o que são os elementos que são específicos desse supervisório, tudo agrupados, porque aí fica mais fácil depois de fazer a migração, ou seja, eu vou copiar aqueles elementos todos, eu copio toda a pasta ao invés de sair procurando os diversos elementos. Como elementos, eu falo não apenas os arquivos do próprio supervisório, mas também figuras, sons, textos que eu vou acabar colocando dentro do meu supervisório. Eu não vou usar um domínio existente, então vou criar um novo domínio, um conjunto de projetos que compõem o aplicativo, compõem o conjunto de supervisórios. Eu vou criar um novo domínio porque a princípio eu não teria nenhum ativo. Ele também pergunta aqui no assistente qual é a resolução básica da tela. Ele pegou a resolução do meu display, do meu monitor, mas eu posso escolher outras resoluções. Vejam, até vou escolher uma 1024 por 768, resolução VGA padrão. Aqui ele me diz qual é a área útil, porque existe uma barrinha de status, área de janela e tudo mais. Eu posso também mudar isso aqui, certo? Botar uma definição própria, se vocês preferirem. Observem que isso aqui não é a resolução de todas as telas que eu criar. Eu posso criar mais de uma tela no mesmo supervisório, mas isso não significa que todas as telas vão ter necessariamente, vão ter que ter esse tamanho. Eu posso ter IHMs diferenciadas para diversos dispositivos. Por exemplo, um dispositivo de campo, daqui a pouco eu vou ter uma tela de 7 polegadas. Então eu posso criar um sujeito que tem uma resolução adequada para a tela de 7 polegadas, que o display vai me fornecer, e outra IHM para um monitor de 35 polegadas, 50 polegadas, ou para um telão, e eu posso mudar essa resolução depois à vontade. Tá? Vou deixar isso aqui como resolução padrão apenas, depois eu modifico com as telas. Para a gente fazer a comunicação com a planta, a gente precisa de drivers. Aqui está perguntando se tem algum driver que tu vais utilizar. E aí, se for o caso, sim, ele vai perguntar o nome do arquivo do driver. Como é uma aplicação de teste, não vamos fazer isso agora. A mesma coisa, tu vais trabalhar com um banco de dados ou não. E aí ele já está dando a opção para criar um banco de dados. O E3 ele tem um engine do Microsoft Access embutido dentro dele para tu poder gerenciar os dados sem precisar de um servidor independente. Mas não é o caso aqui de novo, porque eu estou só testando as coisas da instalação. Aqui é para criar um gerenciador de alarmes, um controlador de alarmes. Isso aqui é interessante quando a gente for criar os alarmes em si para monitorar as situações da planta.
Mas, como eu disse, é uma aplicação de teste, não vou me estressar com isso. E vou botar aqui no concluir. Vejam, consegui concluir a instalação. Como havia uma instalação antiga, ele pegou as configurações do meu ambiente de trabalho. Essa janela, por exemplo, ela era para estar aqui. Certo? Um segundo. Aqui. Aqui é parte dos elementos que ajudam a montar o supervisório. Vamos entender aqui a tela, certo? Eu separei a janela justamente para poder ter um pouquinho mais de liberdade de movimentação e trabalho. Vamos entender essa tela aqui de desenvolvimento. A primeira coisa que a gente tem aqui é o Organizer. Ele mostra todos os elementos que tem no meu domínio e quais são os meus elementos do supervisório. O Explorer aqui mostra as pastas e os arquivos, de fato, mas o Organizer, a partir do domínio, ele mostra quais são os elementos, para a gente não se preocupar tanto com os arquivos, mas sim com os elementos que tem dentro desses arquivos. E aqui a gente tem a parte de configuração, tá? Quais são os domínios remotos, domínios que vão se comunicar com este domínio, se for necessário comunicar dois supervisórios. A questão de como é que estão configurados os servidores, quais são os arquivos de projeto que a gente tem. Esse aqui a gente normalmente deixa quieto. As bibliotecas de objetos são para incorporar outros objetos externos à instalação básica do Ellipse. Nós não vamos trabalhar com isso. Na verdade, o que nos interessa mais são essas duas partes aqui, objetos de servidor e visualização. A objeto de servidor seria a parte, como o próprio nome diz, do servidor, do back-end. Os elementos que funcionam por trás do supervisório, que o usuário normalmente não vai ter acesso, não vai enxergar diretamente. E consiste nesses 4 elementinhos aqui. Um gerenciador de alarmes, mas o gerenciador de alarmes depende dos objetos de dados que a gente vai ter, então nós vamos ter objetos de dados aqui, que seriam minhas tags. Os drivers, que são para fazer a comunicação com os elementos da planta, com os instrumentos da planta. E ele também vai ser usado depois para criar minhas tags, porque as tags são a maneira pela qual a gente enxerga os dados que vão sendo adquiridos através dos drivers. E a parte de banco de dados. Já na parte de visualização, eu tenho telas, relatórios e recursos, são elementos como imagens, sons, que a gente pode adicionar aqui dentro do próprio supervisório e depois utilizar nas telas e relatórios. Os relatórios, não vamos ver nada disso por enquanto, seria justamente para gerar o que o próprio nome diz, relatórios, documentos a partir de dados, consultas de banco de dados e coisas assim. E as telas seriam para criar justamente as nossas visualizações, nossas IHMs. Essas telas, elas são mostradas em viewers. Então eu posso criar viewers onde eu vou encaixar as telas em diferentes partes, por exemplo, no viewer como um todo, numa aba, numa área do viewer, e assim vai. Bom, mas é uma aplicação de teste, então a gente vai se preocupar apenas com uma telinha, só para testar e ver se ela está funcionando. Aqui na minha relação de telas eu tenho a tela inicial. Se eu selecionar essa tela inicial, veja o nome aqui, né? A aba que está aparecendo aqui é justamente dessa tela inicial. E aí eu consigo enxergar propriedades da tela. Certo? Essa aba de propriedades aqui, esse painel de propriedades aqui, é exatamente para tu configurares os objetos que são selecionados no Organizer. Então eu selecionei tela inicial, eu posso vir aqui e configurar as coisas da tela. Por exemplo, o título da janela, que é o caption. Certo? Aqui já tem uma dica de que ele é alfanumérico. Tá? Aqui é o indicador de ações, então já está definido. Eu posso criar layers, camadas para diversos componentes, para eles ficarem uns sobrepostos ao outro, e eu poder inclusive apagar uma camada inteira se for necessário, torná-la invisível durante uma aplicação. Tá? E aqui tem alguns elementos, como por exemplo, eu posso usar o tap para parar nessa janela. Isso não tem muito sentido para uma janela, mas tem sentido para um conjunto de componentes, como por exemplo botões, imagens e assim por diante. Certo? Aqui eu tenho alguns elementos de identificação que são necessários para
principalmente por causa de scripts. Então aqui eu tenho docstring, que seria uma documentação para gerar, que o Ellipse pode gerar depois a respeito do teu supervisório. Então, por exemplo, vou colocar esta é apenas a tela de teste. Então na documentação que a gente gerar para o supervisório, eu posso extrair daqui os elementos para a gente poder criar uma documentação do software. O nome do componente, vejam, não tem nada a ver com o título que vai ser mostrado, mas sim o nome do componente, uma coisa fundamental, é como se fosse um nome de variável em programação. Tá? É o nome do meu componente, então é tela inicial. E aqui diz onde é que ele está armazenado. Que mais nós temos aqui? Eu posso colocar uma figura de fundo. Então, se eu tiver uma figura, como por exemplo um sinótico, ou uma representação em CAD, um ambiente 3D simulado lá da minha planta, eu posso colocar, aí fica ao gosto do freguês. E aqui eu posso ajustar se eu quero a figura centralizada ou se eu quero que ela fique stretch, ela se alongue e ocupe toda a tela, e assim vai. As medidas elas são colocadas numa grandeza meio estranha para nós. Não é exatamente pixel, porque tu tens displays de várias resoluções possíveis. Então essa medida aqui, vocês deem uma olhada depois no manual, vocês vão ver ali quais são os objetos, qual é a relação dessa grandeza com os pixels em si. E aqui eu posso definir também outros elementos de preenchimento, cor de fundo, cor de frente, se eu vou usar algum gradiente ou não de preenchimento, por exemplo, eu vou definir uma cor de fundo aqui, vamos ver, vou definir uma cor, um cinza um pouquinho diferente, meio avermelhado, meio rosa até. Vou voltar aqui, então vou querer um azul esverdeado ou outra cor. Eu posso pescar uma cor com conta-gotas. Ou mesmo aqui trabalhar de forma personalizada, definir os componentes em RGB da cor. Ou aqui direto. Quem trabalhou com as versões mais antigas do Windows conhece essa janelinha. E aí estou mudando a cor de fundo. A cor de frente são os elementos, como o nome diz, que vão ser da frente, como texto e coisa assim. Eu posso também fazer aqui alguns gradientes. Deixa eu ver algum gradiente bonito aqui. Mas como eu não mexi na cor de fundo, desculpa, isso aqui resolveu que não vai fazer. Tá, tudo bem. Então vou manter o gradiente, cor de fundo normal. Lembrei agora a história do gradiente. Tem que voltar aqui, ó, definir o fill style como gradiente. Aí eu tenho aqui um gradiente, como vocês quiserem. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa e até porque a gente tem que se lembrar que o usuário de um supervisório pode passar algumas horas olhando para essa tela. Então, quanto menos agressiva ela for aos olhos, melhor. Tá? Então, aqui eu tenho minha primeira tela de supervisório, sem problema nenhum. Vou manter o nome original, vou salvar e vou testar esse meu supervisório. Para executar isso aqui em teste, eu tenho esses três elementos aqui. Executar o aplicativo, que vai botar tudo em operação. Rodar ou parar o domínio. Vejam, o domínio está hospedado no servidor, então quando eu salvo aqui, eu estou na verdade alterando os elementos do servidor. E rodar e parar o E3 Viewer, que não tem sentido de rodar sem o domínio estar rodando. Então, quando eu apertar aqui, as três exclamações, eu estou ao mesmo tempo rodando um supervisório. Aqui, olha que o ícone agora tem uma setinha, um triângulozinho verde. Está dizendo qual é o domínio que está rodando. E estou rodando o E3 Viewer para a visualização da minha janela. Obviamente não tem nada nessa janela, mas ele está colocando aqui, ó, aplicação E3 Viewer, primeira janela. Bonito. Vou fechar a janela.
Quando eu fecho a janela, eu paro o E3 Viewer, mas o servidor está rodando, tá vendo? O domínio estava rodando e funcionando tranquilamente. Se eu quiser, eu posso parar. Quer dizer que o sistema vai ficar indisponível, porque pode ter outros usuários trabalhando no mesmo supervisório. Tá? E agora, por fim, vamos fazer um teste colocando um componentezinho, na verdade, 2 componentezinhos ativos. Vou colocar uma figura. Então, vou escolher uma figura aqui das minhas pastas. Escolhi um tanque. Certo? Uma representação de um tanquezinho qualquer. Tá? E vou colocar nesse retângulo em branco um elemento para representar o nível do tanque. Eu vou colocar aqui um retângulo do próprio elipse. Vamos ver se eu consigo acertar as dimensões. Ele fica procurando utilizar as dimensões que estão pontilhadas aqui, mas eu posso desativar esse ajuste ao grid depois a qualquer momento. Mas é só para fazer um testezinho, então eu vou botar assim mesmo. Tá? Então eu botei um retângulo aqui. Vejam, o meu retângulo, eu vou tirar a borda. Então eu posso dizer que ela é nula. Só vou ficar com a área do retângulo mesmo. Observe aqui. E vou às vezes o complicado é fazer o alinhamento. E vou definir uma cor de frente para ele. Então, vamos procurar uma corzinha de frente. Aqui, ó. Foreground color. Que seja um pouquinho menos agressiva. Eu quero alguma coisa que ilustre que, por exemplo, esse tanque aqui é um tanque d'água. Então eu vou querer uma cor bem clara, fazer um contraste. E a cor de fundo, eu quero algo um pouco mais escuro. Até num tom de cinza mais escuro. Por que isso? Porque vejam vocês o seguinte. Aqui eu tenho um sujeitinho que diz Horizontal Fill Style, outro sujeitinho que diz Vertical Fill Style. E ele diz aqui Fill top, Bottom to Top, de baixo para cima. O que quer dizer isso? Veja, esse retângulo aqui ele pode ser um retângulo ativo. Essa informação aqui, essa propriedade chamada Vertical Percent Fill, para dizer o quanto que eu quero que esteja preenchido na vertical. Então, por exemplo, se eu botar 75%, veja, ele preenche 75% com a cor da frente e 25% com a cor de fundo. E essa variável ela pode ser dinamicamente alterada. Então quer dizer que ela pode refletir o valor de uma tag, que por exemplo seria de um sensor de nível. A mesma coisa que no Vertical Percent Fill. Poderia, por exemplo, botar 50%. Claro, a ideia é de fazer um tanque, então eu vou deixar desse jeito aqui. Eu vou dar um nome para esse sujeito aqui. Vou chamar de visNível. Tá? Nível é o componente visual dele. Para a gente poder fazer referência dele depois mais fácil nas partes de configuração do sistema. Aqui eu tenho meu tanque, certo? Então eu posso mandar rodar. Tenho aqui meu tanque, ele não está fazendo absolutamente nada, mas eu já tenho como mostrar a informação de nível. Tudo bem. Para finalizar, eu vou criar uma variável nos meus objetos de dados, uma tag do tipo demo. Uma tag do tipo demo, vou chamar de tag nível.
Uma tag do tipo demo, ela tem uma coisa muito legal. Vamos ver aqui as propriedades, eu fechei as propriedades, vou abrir de novo. Ela tem uma coisa muito legal porque ela muda de valor sozinho. Então, cuide, eu estou dizendo que eu quero que ela varie segundo uma onda senoidal. Meu valor mínimo é 0, meu valor máximo é 100. Acho que está de bom tamanho, porque eu quero mostrar percentualmente. Eu quero que ela varie, por exemplo, de meio em meio segundo. Então, de 500 em 500 milissegundos eu vou adquirir o dado. É como se fosse a tag da própria planta, só que de uma forma simulada. E eu quero que esse valor de 0 a 100 varie de 0 a 100, que faça uma senoide inteira, então vai de 0 a 100, depois decresce até 50, desculpa, até voltar ao meio, né, em 10 segundos. Então ele vai percorrer toda a senoide em 10 segundos. A cada 10 segundos ele faz toda essa senoide. Tá? Criei aqui a minha tag. Tá ali minha tag nível bonitinho. Se eu rodar de novo, vocês vão ver que nada aconteceu. Mas isso aí é meio enganoso. Na verdade, o supervisório está rodando por trás, o back-end está rodando por trás e aquela tag está mudando seu valor. Só que ela não está conectada ao indicador de nível. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou vir aqui, cliquei com o botão da direita, vou nas propriedades. É curioso esse nome de janela, porque propriedades também tem a ver com aquela outra janela. Isso aqui é uma outra janela de propriedades, onde eu posso fazer associações. Ou seja, eu posso conectar um atributo no meu componente, por exemplo, preenchimento vertical, a uma tag. Ó, cliquei no botãozinho com os 3 pontinhos aqui. Vou selecionar a minha tag de valor, o valor da minha tag, desculpa. E vou colar aqui. Automaticamente foi dito que a conexão é no sentido da tag para o atributo, ou seja, ele é somente leitura. Ele vai adquirir o dado da variável, do valor da minha tag, e vai jogar para o vertical percent fill. Eu tenho outras opções aqui, como fazer bidirecional, ou seja, poderia alterar o vertical percent fill, é que ele não é um componente ativo, é um componente só de apresentação. Um botão, por exemplo, poderia ser bidirecional. E eu tenho conexão reversa, onde eu não poderia acessar o valor da tag, e sim só alterar o valor dela. As outras conexões a gente vê em exemplos futuros. Eu vou manter na conexão simples, e agora vamos ver o que acontece. Vejam que agora o nível está mudando visualmente. Ele está refletindo o que acontece de fato no sistema. Ou seja, meu servidor está rodando lá por trás, fazendo com que a tag mude de valor e automaticamente ela está atualizando então, o preenchimento do sistema. Tá? Se eu consigo fazer isso, então meu E3 está a princípio funcionando redondinho. Certo? Vou parar aqui o domínio. Quando eu mando rodar, ele já salva automaticamente. A princípio está tudo certo. E era isso por enquanto.